Olá, boa noite. Eu sou Winnie Bastian, jornalista, criadora do blog Design do Bom e tô aqui hoje. Oi, Priscila. Tô aqui hoje a convite da Michelangelo para bater um papo com o Guilherme Torres, arquiteto super talentoso, cujo trabalho eu adoro. O Guilherme, ele é, além de ser super reconhecido e premiado, ele tem um portfólio que é realmente impressionante, né? Não só pela quantidade, mas pela qualidade do trabalho dele. Então é muito legal ter essa oportunidade de conversar mais uma vez com ele por aqui. E tô bem animada. Vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Deixa eu ver se o Guilherme já está por aqui. Legal. Ainda não entrou, mas logo logo ele deve chegar. E uma das coisas muito legais do trabalho do Guilherme é que ele consegue combinar muito bem os materiais, né? Isso é uma marca assim do trabalho dele, a forma como ele deixa os materiais dialogarem, né, e falarem no projeto. Então, ele vai conversar com a gente. Eu vou mostrar vários projetos aqui, projetos de mostras residenciais. Eu trouxe imagens para a gente conversar. E o projeto, o último projeto é um projeto super recente. Vai ser a nossa cereja do bolo. Então, fiquem com a gente que vem muita coisa bacana por aí. Guilherme, vamos ver se eu te acho por aqui. Ah, tá aqui. Então vamos lá. Vai aguardando, o Guilherme vai entrar. Olá! Ah! E Tudo aí? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo jóia. Tava Bom, falando aqui pro pessoal que é um super prazer conversar com você mais uma vez e não é falar tão sobre o seu por aí. trabalho, que eu admiro muito. E eu vou fazer um parênteses aqui, eu acho que você não sabe dessa história. Eu acompanho o trabalho do Guilherme desde 2011, quando eu fui chamada na Casa Vogue para montar o site da revista, para ser editora do site, que até então não tinha. E aí, nas minhas pesquisas, eu vi um arquiteto de Londrina que tinha um trabalho assim, impressionante, que chamava muita atenção. E aí, pois é, e aí no ano seguinte, 2012, você já estava expondo na Mostra Black, né? Foi instantâneo. Nossa, foi Inclusive, assim, quando eu um fui para a Mostra estouro. Black, para variar, fui com o Michelangelo. Olha só que coisa. Olha só. Então, esse projeto eu tenho aqui para a gente mostrar. Me fala um pouco, você é parceiro da Michelangelo desde os tempos de Londrina ou essa parceria começou na Mostra Black? Eu acho que foi um conjunto de coincidências, entendeu? Porque eu acabei conhecendo a Michelangelo de uma outra forma, né? Eu conheci Tá. Michelangelo como arquiteto da Priscila. Ah, olha só, que interessante. Isso, e foi bem na época, a Priscila, quem não sabe, né, diretora da Michelangelo, e tipo, foi uma coincidência, entendeu? Na verdade, né, que eu fui chamado para fazer a casa dela, e nessa época ela estava começando a trabalhar com esse material. Ela tinha adquirido o Olha só, maquinário, que fazia esse corte, que fazia esse polimento, então foi uma conjunção de fatores, né? que E quando legal, e uma eu parceria fiquei super bacana. alucinado por essa pedra, né? Oi, perdão. E quando eu conheci, eu fiquei alucinado por esse material, porque uma coisa que eu sempre gosto é de saber o histórico das coisas, né? E Aham. quando eu descobri que a gente tinha uma jazida dessas no Paraná, que o bendito Branco Paraná, né, tão famoso de Brasília, era da jazida dela, eu falei, ah, eu quero essa pedra. Pronto. Juntou Exato. a fome com a vontade de comer. Super! E também numa época que vamos combinar que a gente está falando de praticamente uma década atrás, né? Nessa época ainda não tinha, as pessoas não estavam tão assim ligadas em questões como sustentabilidade, por exemplo, né? Sim. Então até então, quando você falava assim, vamos usar pedras, sempre parece que a gente falava de pedra nobre, você pensava em pedra importada. Não é que eu vi que tinha uma pedra a quilômetros de mim, sabe? Eu falei, não, isso aqui é fabuloso.
Claro. Então, eu me apaixonei pelo produto, entendeu? E desde então, até fiquei sabendo pelas nossas conversas que eu sou mais especificador em casa, eu nem sabia disso. Olha só. Que Não é? beleza. E, Guilherme, essa foto que eu pus aqui, ela tá pequenininha, mas eu vou colocar uma maior aqui, dividir em duas para a gente poder ver mais detalhes, porque aqui fica Claro, muito claro. pequeno, né? O que eu acho muito legal desse ambiente é o jeito como você combina os materiais, né? Você coloca o concreto de um lado, o mármore de outro, e isso dá um charme, assim, nesse lado aqui a gente tem o concreto, e nesse aqui a gente tem o mármore da Michelangelo revestindo toda a parede, né? Exato. Então, Inclusive, fala um pouquinho dessa coisa esse assim de. assentamento é fabuloso, né? Porque ele tá sentado, né, fazendo esse backdrop, né, que ele abre E uma, depois ele abre de novo, né? Você vê que ele abre em quatro, né? isso é. Não é nem um livro aberto, é um origami quase. Praticamente. E, por exemplo, assim, as minhas referências também, eu sempre falo, elas são exatamente o que elas parecem ser. Tipo assim, eu acho muito difícil a gente superar algumas obras. Aliás, nem é o intuito. A ideia é sempre a gente homenagear. E para mim, por exemplo, Uhum. assim, Pavilhão de Barcelona é uma referência mais do que recorrente no meu Maravilhoso. trabalho. Eu sempre tenho essa coisa desses planos do MIS, que sempre é uma coisa que eu adorei. Né? E a utilização que ele deu para pedras nobres, que inclusive eram pedras raras, também pedras exóticas naquele pavilhão, né? E sempre colocando dessa forma, né? Que você pega, faz como é que chama isso? Livro aberto. Faz o livro aberto, depois você abre de novo, né? Forma esse desenho lindo, né? Ou, tipo assim, para mim Maravilhoso. isso é uma coisa maravilhosa. E a referência era exatamente dessa, e a ideia também era. Eu estava assim, tão também apaixonado por uma beleza de uma pedra dessa que tem esses veios. Né? Você vê que essa pedra tem o branco de fundo dela, tem cinza, ela tem uma parte meio dourada, né? Os veios dela são muito ricos. Né? Então, Uhum. a ideia era justamente também colocar a pedra de uma outra forma, né? Que não era simplesmente fazer uma aplicação assim, mais tradicional, que seria colocar ela no piso. Né? Eu falei, não, o piso não é o piso no final numa casa fica muito próximo do que a gente vê numa foto dessas. Não é? A gente vai colocar Uhum. mobiliário em cima, vai colocar tapete. Eu falei, não, eu quero usar pedra no ápice dela. Por isso que Claro. foi a gente forrar, né? Essas paredes, né? E atrás desse sofá tinha um espelho d'água, né? Que entrava a pedra também. Então era um envolvimento por esse material. Né? Era essa a Muito ideia. Tanto que todo mundo entrava e falava uau, a pedra. claro. Não, e assim, numa paginação dessa, né? Falando em paginação, eu até queria te perguntar, como cada pedra é única, né? Tem o seu desenho particular e isso é imprevisível. Eu queria saber se nos seus trabalhos você é daqueles que escolhe o bloco, eu quero essa chapa, essa parte da chapa para tal lugar, ou se você deixa isso Todas as ao casas que a acaso. todas as casas que a gente vai ver, que você vai mostrar aí hoje, os clientes foram comigo até a jazida. Uau, você levou os A clientes gente na foi lá na pedreira, entendeu? E a gente escolheu o bloco sem cortar ainda. Que demais, muito Né? legal. Porque justamente essa questão também, que eu gosto muito sempre, é o seguinte, né? Primeiro, eu sempre uso pouquíssimos materiais numa casa. Então eu uso Uhum. ele repetidamente, mas são sempre poucos, né? E a ideia de você ter esses poucos materiais é, tipo, também sempre envolver o cliente em todos os estágios, né? Então, justamente falar assim, olha, o que nós temos de especial nessa pedra? É uma pedra que está em Curitiba, entendeu? Que é fácil a gente ter essa Claro, visitação. Você vai estar comprando uma quantidade X, mas eu quero que você veja a pedra, você veja o local, toda que a pessoa chega. Ela olha a montanha, entendeu? Entende que a pedra está saindo daquela montanha. E claro. ela, eu acho que é uma experiência assim, sem palavras, entendeu? A pessoa cria um registro disso, cria uma memória, cria um envolvimento, entendeu? Claro. Que pouquíssimas coisas poderiam superar isso, né? Verdade, muito legal. Eu tenho aqui um outro projeto não, aqui um outro ângulo desse Um mesmo, né? outro Tá com ângulo. outra parede totalmente revestida do mármore. E Exato. aqui, E nela, atrás da. Você pode botar naquela foto um pouquinho. Inclusive, tem uma cortina metálica, que parece um véu aí na foto. E, inclusive, nesse hall de entrada ali, até o teto também é feito na pedra. olha, que legal, super inusitado. Né? Ficou muito E, bacana. e aqui já é outra mostra, que é a Casa Cor 2016, não é isso? Isso, E eu achei isso. muito bacana essa forma como você usou na parede, criando um movimento, né? Eu acho que na próxima foto a gente vai entender melhor
que faz esse zigue-zague, né? Aí a gente está exatamente no caso que você falou da palavra do origami mesmo. Ele era justamente essa, tanto que na verdade também existe uma simetria, sabe? Ela não está simplesmente no mesmo plano. Tem hora que a gente abriu 1 metro, tem hora que abriu 50 centímetros, tem hora que abriu 70. Então a gente foi criando uma certa arritmia para fazer isso. Também, de novo, para mostrar uma versatilidade, né, do material. Esse aí está num acabamento bem interessante, que ele está escovado. Então também muda muito a sua percepção da pedra, né? Porque, por exemplo, quando você dá esse tratamento na pedra, você passa a mão e fala assim, que parece que você está vendo uma cobertura de bolo, porque ela não fica completamente lisa, Sim. né? Percebe? Tipo assim, onde você tem um veio mais duro, uma parte mais mole, né? Cada hora você tem uma sensação diferente quando você passa a mão sobre a pedra, né? E isso eu acho que é uma coisa encantadora do material natural. Né? E é por isso que eu gosto tanto da ideia de usar produtos naturais. Uhum. Você tem preferência por algum tipo de acabamento ou depende do cliente? Como é Eu que funciona? acho que é uma conjunção de coisas para a gente escolher. Né? Então, realmente, e geralmente, veja, né, a maioria desses projetos que a gente vai ver, são clientes que, tipo, sabe que a pessoa na primeira conversa já fala, eu quero mármore, eu quero uma pedra, né? Então, é a questão realmente de a gente apresentar o que vai ser mais apropriado para aquele projeto, o que vai funcionar melhor para aquilo, né? E também dependendo do tipo de pedra que você está colocando, conforme o acabamento que você dá, você revela uma outra beleza dela também. Não é? Esse material tem uma versatilidade dele poder, ele funciona muito bem polido e muito bem fosco. Né? Tem muitas pedras que não funcionam bem polidas. Não é? Por exemplo, se você pega um mármore travertino e você dá o polimento nele, eu acho ele a coisa mais horrorosa da face da Terra. Detesto polido. Concordo com você. Ele sempre rústico. Né? Já essa pedra, a gente tem essa versatilidade. Né? Isso é muito legal, né? E eu vou mostrar agora aqui um projeto, dois ambientes que são feitos completamente com mármore, e depois eu vou passar para outros ambientes onde o mármore está combinado, para a gente falar também um pouco dessas diferenças. Esse aqui é um banheiro incrível. Não sei se eu posso falar quem é a proprietária, mas enfim. Se você não fala, fala, é da Priscila. Pronto. Então, o banheiro da Priscila. E é bom que a Priscila está soprando a gente aqui embaixo, tá vendo? Acabei de perguntar se é mármore ou quartzito. Sim. Ela já respondeu, mármore dolomítico. Eu não sei o que isso quer dizer, tem que perguntar para ela. Mas... Muito legal. Foi visitando a Michelangelo no ano passado que eu descobri que esse mármore podia ser usado até em ambientes de alto tráfego ou com ataque de coisas abrasivas, como uma bancada de cozinha, né? Muito legal. Porque, tipo assim, para a gente explicar para um leigo qual que é a diferença, vamos falar assim em termos de para um leigo entender. Essa pedra é como se fosse um granito. Porque geralmente o que separa um mármore para o granito, tirando a parte de uma composição química, a gente também pensa em dureza. Não é? Agora, o que acontece? Por exemplo, a gente pensa assim, mármore Carrara, né? E todos os mármores italianos brancos. Qual que é o princípio deles? E por que eles eram utilizados, por exemplo, assim, para fazer estátuas? Né? Porque eles são pedras moles. Essa é a verdade, entendeu? Então, é uma pedra que consegue tirar uma plasticidade muito grande dela para fazer uma escultura. Inclusive, né, o nome da empresa, né, Michelangelo de Davi. Lógico. Né? Tem a pedra Carrara, e o Carrara tem essa particularidade de ser uma pedra mole. Certo? Aí, o que difere o Carrara desta pedra, entendeu? É justamente a dureza dele. Então, para um leigo, para a gente colocar em termos de leigo, eu falo assim, imagine um granito mais duro que você conhece. Entendeu? É essa pedra. Sim, é bem didático isso. Entendeu? Então, sabe assim, para a pessoa fazer a transição. Tanto que também tem uma ideia. Uma pedra normal, a máquina que corta um bloco de granito chama tear. É como se fosse uma máquina que fatia um pão de forma. Né? Então, você coloca aquele bloco, insere na máquina e a máquina corta em pedacinhos igualzinho a ideia de fatiar um pão de forma. Vamos falar que você vai cortar um mármore travertino. Ela demora 2 horas para cortar um bloco. Se você for cortar essa pedra, demora 1 semana. Uau. Inclusive, a extração, o beneficiamento dela é muito complicado. Por isso que, inclusive, a Priscila saberia falar melhor esses detalhes, mas, por exemplo, essa jazida ficou um tempo, tipo assim, muito subutilizada, porque não tinha o maquinário, entendeu? Sim, Porque o maquinário brasileiro não aguenta
entendeu? exato. Beneficiar essa pedra. Daí eles fizeram uma importação, compraram o melhor maquinário que tem, europeu, entendeu? E daí tem essa questão que daí conseguiu fazer a extração e conseguir Muito dar legal. todo o tratamento nela. Eu vi lá na Jazida, eles usam uma correia diamantada, né, para cortar e Então, mas é um demora negócio muito duro, mesmo. duro, 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 É, entendeu? Então, e você vê cortando, você entende, que a outra parece uma tá. manteiga. Então, olha um outro bloco de pedra, parece um bloco, você coloca na máquina e sai. Esse você coloca, ela tá cortando, 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 cortando e fica, entendeu? É um Muito processo muito legal. E, ô Guilherme, esse banheiro, ele é todo em mármore, né? Tudo. todo, Bancada, piso, banheira. Aí tem aqui a parte dos sanitários também, do chuveiro. Deixa eu mostrar aqui um detalhe para poder. tudo. Imaginem que isso é espelhado, né? Então aqui no Exato. centro são as duchas e em cada lado um sanitário. E aí eu queria te perguntar, assim, porque a gente olha, tem uma pureza formal muito grande, né, nesse banheiro. E em outros projetos teus também a gente vê isso. Aí eu queria te provocar um pouquinho e perguntar se você se considera um minimalista. Totalmente, mas tipo assim, não essa palavra é muito complexa, né? Pois Quando é. você imagina o que quer dizer isso. Eu acho que na verdade existe o seguinte, né? Eu como profissional, eu sempre tenho uma intenção. E a minha intenção o que uma coisa que você aprende sendo arquiteto, que você demora muito tempo para você conseguir se polir, né? Então, a Uhum, ideia sempre do projeto é o seguinte, sempre falo assim, que cada projeto que eu faço, eu tiro uma linha. Entendeu? Então, é um processo constante de você aprender muito mais sobre como você estabelecer elementos de pureza. Porque a uhum, arquitetura, ela é uma caixa, entendeu? Assim, é como se você estivesse montando um palco. Tá? E quando você entrega esse palco, esse cenário, é ali que vai começar as peças das vidas das pessoas. Então, a uhum. ideia é que a arquitetura carregue com ela essa atemporalidade. Então, a É, arquitetura minha é sempre minimalista, nesse sentido, no sentido de você fazer o menor, demonstrar o menor tipo de esforço, conseguir fazer com o menor nível possível de qualquer tipo de detalhe, porque na verdade o que acontece, né? A gente fala que um desenho desse ele tem um contra-detalhe, ele tem uma complexidade tão grande de execução, claro. que quando você olha, você fala assim, nossa, que simples, entendeu? Mas a Mas é que é uma simplicidade ideia é a que maior das sofisticações, né? exato, mas aqui é uma ideia que a gente persegue bastante, que eu sempre também comento que uma das frases que eu adoro para me expressar e explicar qual que é o meu conceito, que, por exemplo, eu falo assim, é a mesma coisa que você estivesse assistindo um balé. Não é? Então você vê as pessoas dançando com tanta naturalidade, com tanta leveza, que quem assiste, o que encanta é essa simulação de leveza, porque você sabe Claro, o esforço fenomenal do que os corpos daquelas pessoas estão sendo levados, né? Só que quando exato. você olha, você não vê a expressão de dor no rosto, você vê aquela expressão, né? Lânguida, você olha o pé de uma bailarina, está todo esmigalhado, não é? As pessoas pagam com o corpo esse efeito da leveza, né? E na ideia, na arquitetura é a mesma coisa. Então, tipo assim, a gente, vamos falar assim, consegue criar esse simulacro, né? Essa ideia que as coisas são extremamente simples, né? Mas que tem toda uma complexidade. Também é a mesma coisa quando a gente vê uma obra de arte, sabe aquele fenômeno clássico? Eu lembro quando eu levava meu pai para o museu, ele olhava um quadro super contemporâneo e falava assim: ah, isso aqui eu também faço. Então, Sim, tipo assim, essa ideia, na verdade, é o seguinte: era isso que o artista queria provocar. Era justamente porque tem horas que você faz um puta trabalho e você fica impactado pela complexidade dele. E claro, outros você olha, ele é tão complexo a ponto de não parecer ser complexo. Né? Então, isso é uma ilusão calculada. sim. Para as suas obras você faz todas sem rodapé, né? O detalhamento para não haver um rodapé é uma coisa super complicada, não é? Então, super, super. E ainda que, por exemplo, veja até que para clientes eu ainda faço um rodapé de alumínio. Né? Mas, por exemplo, assim, aqui na minha casa não tem rodapé. Entendeu? Porque hoje em dia, por exemplo, eu acho que qualquer rodapé suja meu desenho. Olha que coisa Uhum. também. Com o tempo você vai evoluindo mais e você começa. Mas para eu chegar num ponto que fazer uma obra que não tem rodapé, você tem que pensar em tanta coisa, entendeu? Em Nossa, tantas variáveis. É extremamente complexo. muito, com certeza. Ó, aqui, também ainda na casa da Priscila, a cozinha dela, né? Que também Sim. usa o mármore em profusão, né? E
claro, a gente não podia esperar outra coisa da casa. Exato, bancada, piso, mas veja, né? A casa dela carrega uma particularidade que é exatamente o mesmo detalhamento que eu faço para todos os meus projetos. Né? Que justamente é esse tipo de pureza que eu gosto. Como, por exemplo, veja ali que tem um nicho, tem a churrasqueira, depois tem a pia, tá tudo um cubo de pedra. Então, essa ideia de fazer com menos materiais, né? Menos desenho, né? Então, e você vai limpando o seu desenho, você começa a encaixar eles, você começa a entender melhor como as coisas funcionam. Isso que vem o encantamento mesmo, né? Que eu sei que isso é uma coisa que depois torna-se uma coisa que vai ter um tempo de vida muito grande. Sim, Né? Ele com fica certeza. datado, ou pertencente a uma época, ou fruto de um modismo, ou qualquer outra coisa assim. Né? Tudo que tem um conteúdo verdadeiro, você reconhece ele. Né? É isso que forma essa tal dessa atemporalidade. Tanto que, para explicar também, às vezes, o que é esse efeito da temporal, eu sempre falo que, por exemplo, assim, o tipo de arquitetura que a gente propõe é uma arquitetura que ela poderia ter sido feita há 70 anos atrás, 100 anos atrás. Não é? Então, Sim. você não estabelece, inclusive, nenhuma linha de tempo. Né? A gente é Uhum. contemporâneo pelo fato da gente viver no dia, né? Nesse momento atual, estamos todos contemporâneos da mesma época. Mas a Uhum. arquitetura em si, eu acho que ela está mais para moderna, ou seja, pertencente a um Uhum. período, do que para Uhum. contemporânea. Né? Porque quando a gente fala em arquitetura no Brasil, a gente também tem grandes gargalos, né? De tecnologias, não é? De mão de obra. Né? Então, nada veste melhor uma arquitetura no Brasil quanto a arquitetura moderna. Verdade, verdade. É um grande legado aí que a gente tem, né, Exato, entendeu? Então, por dos exemplo, isso é uma coisa que modernos. eu falo, sabe assim, uma coisa que eu defendo, mas eu falo, olha, eu não. Poucas horas eu consigo fazer algo contemporâneo mesmo, porque a gente precisa de uma série de condicionantes técnicos para isso, né? Senão, eu situaria ela mais num período moderno. Certo. Agora a gente vai para aqueles outros projetos nos quais o mármore está combinado a outros materiais. E Olha, eu estou vendo aqui que são quase 7h30. Acho que a gente vai ter que correr um pouquinho para chegar até lá no final. a gente Mas chega. é muito bom ouvir você, Guilherme. Então, essa casa aqui é uma casa em... Onde fica essa? Eu esqueci. Maringá. E olha que eu conheci Maringá. com um cliente há meia hora atrás no telefone. Ah, é? Olha só que legal. Discutindo um detalhe que me perguntou uma opinião, o que eu achava para fazer uma adaptação, aí exatamente a meia hora atrás, olha que coisa. Olha só que legal. E aí, aqui eu achei super bonito essa coisa do deck, né? Esse deck, grande deck de madeira, mas que é aquilo que você falou, é uma super limpeza, né? Formal. E aí entra nessa sala, deixa eu passar aqui maior, aqui um detalhe dela, né? Com esse aparador. É uma sala de jantar, eu suponho. É uma sala de jantar, e veja também que né, nesse ângulo, de novo, formou uma caixa, né? Vem com um piso Exato. de pedra e daí bem no canto, né, no canto onde a gente fez a sala de refeições, a gente subiu uma parede solteira de mármore e a parede de fundo de mármore, que é um plano também, depois que ele corre a casa. Uhum. Né? Então, por exemplo, esse ambiente, quando a gente fez, é bem isso que eu falo para a pessoa. Eu falo assim, olha, eu falo assim, esse tipo de arquitetura, a vantagem dele é que ele se basta. Né? Então, por exemplo, você Uhum. consegue, no dia que você mudou para casa só com a sua marcação de imobiliário, ele está super funcionando. Aí o que acontece? Com o passar dos anos e com a vivência das pessoas, elas vão adquirir suas peças, vão comprar um quadro, uma obra de arte. Sabe assim, depois você vai entrando com a camada de vida. Sim, a casa é um organismo vivo. Porque eu separo muito isso também. Eu sempre falo assim, que a minha parte como arquiteto é entregar essa base, entendeu? Esse esteio, Uhum. né? Tanto que eu falo sempre que eu faço arquitetura de interiores, não faço decoração. Porque eu acho que a Uhum. decoração é a vida da pessoa, entendeu? É onde você foi, os livros que você lê, os objetos que você compra, as coisas que você ganha, o teu jeito de colocar as coisas, entendeu? Então eu Ótimo, separo muito esse universo, sabe? muito Tanto bom. que essas fotos todas que a gente vai ver juntos, essas casas todas sofreram desprodução. Tá, ótimo. Tá? Que é o caminho que eu faço. Todo mundo faz produção para fotografar, né? Eu faço Sim, desprodução. desprodução, ótimo. Desprodução, que é justamente para manter na essência, e por que também? Né? Para eu conseguir chamar atenção para o todo. Porque como também todos esses projetos são projetos de arquitetura e que têm interiores, eu faço questão de deixar a arquitetura no nível mais alto quando eu fotografo. Entendeu? Para ficar realmente para as pessoas Claro. conseguirem entender o formato. Né? Então eu falo, a pessoa não vive na casa desse jeito. Eu não quero simular a casa dela nem mostrar. É uma maneira só que a gente tem de criar um registro que fique
Então, você tem que conseguir equivaler. Senão, o que acontece é que senão, a interiores acaba dando um gritinho no final, sabe? Eu falo, não, Sim, sim. respira, volta e vamos manter essas linhas para as pessoas conseguirem entender melhor qual foi o tipo de diálogo que a gente pretendia com o projeto. Muito bom. Ô, Guilherme, eu queria te falar uma outra coisa, que queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é muito bacana nos seus projetos, é justamente essa característica, e agora, ouvindo você falar, pensei nisso, que você cuida desde a arquitetura, passa pela arquitetura de interiores até o mobiliário, né? Que você desenha e é produzido também em série pela Nos Furniture. Então, aí eu me lembrei também naquela visita que eu fiz no teu escritório, que tinha aqueles dois pôsteres do Le Corbusier e da Charlotte Perriand, Isso. que também faziam isso, né? Faziam desde a arquitetura até o mobiliário. Como é que é isso para você? Exato. Por exemplo, assim, para mim, assim, todos os grandes que eu sempre me inspirei, eles sempre proporcionaram experiências imersivas. Né? Frank Uhum. Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, como na verdade, né, nós que estamos no mercado, a gente sabe que tinha ali um grilo falante que era a Charlotte. Né? Sim, Só que a Charlotte é uma pessoa que ela só é reconhecida no meio dos designers porque ela foi a primeira designer de mobiliário, né? Mas, aliás, seria designer com X nesse caso, né? Ela foi o primeiro designer, não é isso? E naquela época não existia nem a profissão, tampouco uma mulher fazendo isso, né? Então, tudo que a gente reconhece de mobiliário assinado por Le Corbusier, na verdade, é assinado por Charlotte Perriand. Né? Não exato. foi uma Muitos anos não colaboração. foi nem divulgado, né? Exato, é uma coisa muito difícil. Às vezes, até conversando com colegas, eu vejo que muitos colegas não sabem disso. Né? Mas a ideia que eles tinham de tudo era isso, né? Que, por exemplo, assim, né? Existe a questão da ocupação. Né? Então, por exemplo, eu não tenho como projetar uma casa e falar, não, eu não pensei nisso, ou isso aqui uma outra pessoa vai pensar. E quando eu estou projetando, eu penso nas sensações. Né? Então, o que Uhum. acontece? Você transforma as sensações numa linguagem técnica. Mas eu estou pensando se o lugar é quente, o lugar é frio, o lugar é gostoso, se eu tenho uma vista, onde eu vou sentar, onde vai ler um livro, como vai fazer. Então, tudo é emoção no projeto. E depois você transpõe isso para um código binário, não é? Depois isso vai virar eixos, vai virar linhas, vai virar detalhamento, mas ele não começa assim. Nenhum projeto começa no sentido técnico, ele começa no sentido emocional. Tanto que toda a minha narrativa, quando eu vou mostrar um projeto com o cliente, é emocional. Eu falo assim, a gente não conversa de medida, não conversa de nada disso. Eu falo, olha, isso não é conversa para explicar de projeto, isso é conversa Claro. lá na frente, uma questão técnica, isso tudo já está resolvido. Por isso que a gente é profissional. Falo, ó, não se preocupa que isso já batemos tabela. Vocês tiram de letra. Eu falo, ó, isso nem veio. Hoje em dia, por exemplo, eu não mostro mais plantas para cliente. Então, eu falo, gente, planta para quê? Você Olha tem que só. entrar no lugar, você tem que ver o lugar, né? Então, esse tipo, por exemplo, as ferramentas que a gente tem hoje de projeto ajudam a gente muito para isso. Então, a gente não precisa mais de trazer o cliente para o lado técnico para se fazer entender. A gente também tem outras Verdade. ferramentas, né? Liberta, né, de uma certa forma, né? Então, e para isso, o que acontece é que no fim das contas, então, eu falo assim, é um olhar 360, entendeu? Então, eu já pensei como que deve estar o jardim, como que deve estar a iluminação, como que as coisas vão funcionar. Então, uma coisa foi me levando à outra, né? E, por último, a questão de imobiliário, né? Também chegou uma hora, um determinado ponto da minha vida, que eu comecei a fazer imobiliário por pretensão nenhuma, mas porque às vezes eu queria comprar uma coisa e não encontrava aquilo do jeito que eu imaginava. Daí eu falei assim, eu vou desenhar. No dia que eu vi, tinha uma empresa de imobiliário, entendeu? Mas não foi uma coisa que eu sentei, premeditei, eu programei, sabe? Foi uma coisa que uma coisa puxou a outra. E hoje em dia eu tenho 100% de entendimento que não dá para dissociar. Né? Tanto que, por exemplo, Hum, eu posso assumir um projeto fazendo só interiores, com uma arquitetura de um outro arquiteto, mas num projeto meu eu não tenho como não fazer. claro, Sabe? claro. Porque, para mim, o É uma nascimento ele extensão, né? é porque eu falo assim, a concepção é naquele momento, né? Um momento sagrado de concepção, vem tudo de uma vez. Então depois você vai explodir, às vezes você fica um ano para desenhar, 2 anos para desenhar, mas uma coisa que veio reta, entendeu? Ela veio Uhum, cristalina no momento. muito bom. Aí aqui a gente tem um outro projeto que tem essa, não sei se dá para ver porque está tão pequenininho. Esse eu também coloquei em duas partes, que é esse living com essa grande lareira, né, que tem aqui.
Exato, essa lareira em balanço, né? Ó, é lindo. Nossa, maravilhosa, né? É um ponto focal desse espaço, né? Exato. Do outro lado, a gente tem embutido, desce um telão que encaixa certinho no tamanho dela. Muito Né? legal. E esse projeto eu gosto bastante, porque esse projeto tem muito esse dualismo. Né? Você vê que é um projeto que a arquitetura é preta e branca, né? Sim, E depois o mobiliário é cinza e caramelo. Né? Que também foi muito, justamente essa ideia sim, de sistemático. dois momentos de quente e frio, né? Tem toda uma maneira de formar. Não, muito sofisticado. Essa foto eu acho maravilhosa. Eu Do diálogo amo. aqui. Conta um pouquinho desses materiais, Guilherme. Eu amo. De novo, que tipo assim, né? É uma das primeiras coisas que a gente sempre conversa em projeto, e eu sempre explico que, tipo assim, logo no começo, uma das coisas que eu sempre, um dos meus princípios de arquitetura é materialidade. Então, tipo assim, material não é uma coisa que se negocia, porque uma forma tem a ver com material. Então, a gente tem uma condução que a gente leva as duas coisas juntas. Entendeu? Uhum. Tanto a questão do desenho, como a questão de como a gente vai transformar esse desenho, que cara que ele tem que ter, que sotaque ele tem que ter. Né? E aqui, como já tinha essa questão, que eu já sabia que sempre havia essa dualidade nesse projeto entre branco e preto, foi uma questão também que a gente trouxe ele desde a fachada. E uma coisa também que a gente tem em comum a todas essas imagens que a gente viu, que você também já percebeu que eu tenho uma certa obsessão com plano. Né? Então eu adoro Uhum. ficar esfolhando os planos. Eu não gosto de nada muito óbvio, sabe? Você fala assim, ah, o teto é assim, o piso é assim. Então, muitas vezes eu pego o material que é de teto, coloco no piso, pego o material de piso, coloco no teto. Eu gosto muito de inverter o lugar das coisas. Eu acho que só com isso a gente cria um super elemento surpresa, né? O legal, Claro. por exemplo, dessa chapa que a gente tem no teto, que na verdade a cobertura aqui é toda de vidro, né? E isso é Tá? um xarabe metálico. Então é muito interessante que tipo assim, o desenho que isso forma num dia de sol é uma coisa assim alucinante. Essa foto foi tirada Ah, num que dia legal. nublado. Entendeu? Mas Tá. quando você está com sol, por exemplo, o próprio desenho assim, ele vira uma escultura. Uma Né? renda, Porque ele quase. vai fazendo um desenho, ele vai fazendo uma marcação, aqueles quadriculados criam um Que efeito muito lindo. interessante. Muito bacana. Aí aqui a gente já vai para outro projeto, que Isso. é o nosso último projeto, mas é o que tem mais imagens, que é o seu projeto mais recente desses todos que a gente mostrou, Super. né? Eu fotografei esse mês passado. Ai, que bom, então. Entendeu? São fotos E frescas. Eu ainda estou postando, olha só que coisa. A gente vai a então, mais do que eu já estamos, estou. estamos super up to date aqui. Uhum. O, esse living acho maravilhoso. Também eu parti a imagem para a gente poder mostrá-la maior. Essa parede da esquerda também é toda de mármore, né? Toda. E daí também uma coisa que a gente sempre tem também, que fala assim, né? Tudo que eu tenho dentro, eu tenho fora. Então, por exemplo, nessa parede que você está vendo, o que ela, na verdade, ela é um plano de mármore, entendeu? Que ela tem esse plano externo e tem esse plano interno. Então, ela é um eixo assim, que ela cruza a sala. Ela Uhum. não é um revestimento. Né? A ideia era a gente simular como se fosse um bloco de pedra. Tem exatamente a mesma paginação, a mesma numeração, é tudo idêntico. O que você tem dentro e o que você tem fora. Que Né? E o interessante. piso é a mesma pedra. Né? O que acontece é que, devido à luminosidade, devido ao reflexo, parece, olhando essa imagem, que o piso está mais claro, a parede está mais escura. Isso, é. Mas isso Tudo nada mais isso, é que contra a luz. Isso a gente não quer. claro. E também é uma coisa muito legal, que essa surpresa, né, que o mesmo material cria. Não é? Eu sempre comento com todo mundo também que um fator muito importante da gente lembrar que a gente vê um produto desses é lembrar que é cor-luz. Não é? Então, tipo assim, tudo se transforma perante a luminosidade. Lógico. E aqui o outro lado, né? E O é outro, legal essa assimetria, né, dos quadros, com um lado da parede cheio, o outro vazio, né? Eu exato, gosto eu muito. adoro fazer isso, né? Na verdade, tipo assim, eu sempre tomo todo o cuidado do mundo, entendeu? Para não ter nada simétrico. Né? Que, tipo assim, eu trabalho com uma série de eixos, né? Que eu vou colocando eles até a ponto de criar uma certa confusão, que a gente cria uma simetria, que é uma simetria clássica também, que é a simetria triangular. Né? Então, em vez de você fazer um triângulo equilátero, que você coloca à esquerda e à direita, eu sempre uso triângulos escalenos. Né? Então, você cria esse movimento, né? Que é um outro jeito de você colocar Olha, matemática. Né? Então, o que eu gosto de fazer, exato. tipo, eu coloco ponto focal e ponto de vazio, porque tudo para você ter uma observação mais interessante e para você ter o famoso esse efeito wall, que eu chamo, você precisa do espaço em branco.
Porque assim o teu olho tem um espaço para percorrer, né? E ao mesmo tempo, tipo assim, uma coisa que nós temos em comum, né? É uma coisa assim do ser humano, que tudo que a gente olha, a gente estabelece proporções matemáticas, né, que formam o belo. Então, por exemplo, Uhum. quando você olha as medidas dos quadros, com a medida que ele tem de topo, de teto, com a medida que ele tem de eixo, isso forma uma coisa, só que é aquela coisa, não é a regra do 1 mais 1, 2. Eu prefiro 1 mais 1, 3. Tem um Uhum. escondido no meio dessa equação que ele não se revela para você. Mas depois de muito observar, você começa a pensar, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. Né? E aquilo vai lá Muito e bom. aparece depois. Claro. E foge totalmente do óbvio, né? Isso é muito legal. Eu morro de preguiça do óbvio. Então, isso aqui é Que uma coisa. bom. Tanto que eu sempre falo também para alguém, pessoal, olha, eu sempre, às vezes a gente faz uma proposta e minha equipe fala assim, mas será que não é muito moderno? Eu falo assim, gente, o que, que a pessoa quer se ela veio aqui? Claro, Você, exatamente. a pessoa bateu aqui, ela já sabe muito bem qual que é o objetivo. Né? Então, isso também é um tipo de segurança que a gente adquire com o tempo, né? Que você começa a Perfeito. entender qual que é a maneira de você colocar, né? Tanto que, por exemplo, o que a gente está vendo aqui hoje também é uma linha em comum que a gente até consegue perceber de um projeto para o outro, por exemplo, as pessoas que gostam de um produto como o mármore branco. Não é? Você percebe que, na Uhum. verdade, existe uma certa... Né? A gente está vendo projetos diferentes, mas que eles estabelecem determinadas regras que são comuns para todos, que já é o tipo de característica de um cliente que gosta disso. Né? Um cliente que gosta, por Uhum. exemplo, de uma pedra, ele é um cliente que ele tem um certo formalismo em compensação. Né? E o formalismo, em hora alguma, te impede de ser contemporâneo. Uhum. Entendeu? Essa cliente mesmo dessa foto, a referência dela era super Kyle Whistler. Entendeu? Só que na hora que a gente começou a fazer, eu falei, olha, se a gente for para essa linha, a gente vai fazer tanto detalhamento, e a gente está fazendo uma casa nova, será que não é melhor a gente fazer uma coisa muito mais monolítica e depois Uhum. entrar em detalhes de decoração? Porque se fosse fazer aquele 500 desenhos de piso e tudo, né, o budget teu fica no chão, literalmente falando, não é? A gente não consegue depois materializar em outros itens. Então eu falei, olha, como é uma construção, vamos encarar diferente, vamos fazer uma coisa mais linear e depois a gente entra com as pitadas. Não é? Então também todo o Uhum. projeto também carrega essa questão de as pessoas chegarem com uma referência, né? E a gente ir criando provocações que a gente chega num resultado que nem é o resultado que eu faria, nem é o resultado que ela faria, entendeu? É o nosso resultado. Certo? Então, É assim, isso aí, eu queria também todos te perguntar. super. É uma pergunta um pouco complexa, mas já que o tema da live envolve, né, estética, identidade e tal, eu queria a tua opinião. Você acha que um projeto de arquitetura ele deve expressar o estilo do morador, o estilo do arquiteto, o estilo dos dois? Como é que você vê essa? É um casamento. É um casamento, é uma combinação. E uma coisa que eu sempre acredito é assim, né? Uma coisa que é muito gostosa realmente na vida, realmente também a gente ser surpreendido. E não tem coisa mais entediante que você passar uma lista para a pessoa ir lá e gabaritar a tua lista. Uhum, Não é? E como profissional também, o que acontece é que também tem a questão do repertório. Né? Então, o que acontece? A gente tem um repertório no qual a gente pensa, às vezes, numa ideia, você vai, você testa aquela ideia, você fala, essa ideia não é a mais apropriada para cá. Aí você vai lá e guarda aquela ideia. O cliente, quando ele chega para se comunicar com você, ele não fez o teste, ele não fez a validação da ideia. Não é tanto que, às vezes, eu também pego e mostro essa evolução. Falo assim, lembra que a gente falou de fazer assim? Fica assim. Você não acha que é assim? E uma coisa que é muito engraçada, se você chegar para qualquer cliente meu e perguntar o que ele acha da casa, ele vai falar que é 100% o projeto dele. que bom, Entendeu? eles se Porque, a ideia envolvem é bastante. mesmo, porque a pessoa se reconhece na casa, entendeu? Que cada coisa que ela olha, ela fala, eu decidi isso, eu escolhi. Ah, Entendeu? isso é tão Porque foi, importante, né? foi pauta, certo? Foi pauta isso, entendeu? Sempre. Então, a gente também tem essa questão dessa maneira participativa de fazer, entendeu? Porque senão o projeto para mim também não diz nada. Eu não tenho como fazer um projeto X, chegar para você e falar, oh, Claro. toma. Entendeu? Que você Senão vai vai olhar e falar, transformar tá. nada, Você, né? é bonito, mas eu moro num apartamento, por exemplo. Você fala, onde que eu vou pôr tal coisa? Então, isso é um princípio de apropriação. Então, tipo assim, o estilo do profissional, ele está na condução que ele dá ao trabalho, nas coisas que ele valoriza. Não é? Que, em compensação, muitas coisas também, às vezes, de projeto, a pessoa chega e fala assim, eu queria fazer tal coisa. Eu falo, isso aqui não funciona. E não é porque é feio que é bonito, mas que não funciona e não funciona por quê? Não funciona por causa do clima, da cidade que você mora. Não funciona porque este material não responde bem
a um detalhamento desses, não é? Então, é essa o critério técnico que a gente tem também de fazer uma avaliação, porque, de novo, daí, quando você vai fazer certos tipos de avaliação, aí a gente deixa o lado emocional, que a gente falou do lado, e entra o critério técnico. Né? Então, este balanço de saber quem é que vai responder para você é uma coisa complexa. Que eu tenho horas que eu falo para a pessoa, olha, quem está falando é minha emoção. Então, horas que eu falo assim, quem está falando agora com você é minha razão. Entendeu? Você tem que ligar uma chave e desligar uma chave. Ligar uma chave e desligar uma chave o tempo todo. Se você deixar só uma trabalhando, o resultado do trabalho vai ser comprometido. Vai ser muito menos rico, né? Com certeza. Entendeu? Então, tudo é um casamento feliz, né? Agora, o que eu sempre falo também é que você não vai ficar justamente nessa bateção de cabeça, entendeu? Com o cliente, entendeu? Porque aquela coisa, ele é leigo. Então, a gente vai ter discussões técnicas com quem é da técnica. Não Claro, é? Então, claro. é essa questão também que a gente tem que pensar em como vai fazer. Por exemplo, assim, essa imagem mesmo, eu adoro que, por exemplo, você veja que essa sala, do jeito que você olha, tem um quadro. E o quadro nada mais é que um furo. Né? É a natureza. Recortou a alvenaria, você está vendo o jardim que está de fundo, entendeu? Mas é mais ou menos essa ideia. E por isso também que eu estava falando para você que eu não consigo dissociar interiores de arquitetura, entendeu? Porque para mim é a mesma coisa. Muito bom. Essa sala é incrível, né? Eu amo. E repare daí que aqui tem uma coisa aqui que é uma obra de arte, tá? Essas cadeiras aí foram customizadas pela cliente. Que ela cismou que ela queria uns azupim com pé de cobre. Então ela pegou, Olha só. ela comprou 2 lotes, ela desmontou as cadeiras, ela Uau. mandou fazer esses banhos especiais, entendeu, de cobre, remontou. Isso tudo é feito com camurça natural, né? Não, E esse tom tom tá maravilhoso. rosa, que é um tom espetacular, né? Você olhar isso Sim. aí, você percebe que tem alguma coisa nessa foto que você não sabe o que que é. Né? E é esse tom de rosa. Então, por exemplo, aqui você vê todo o lado dela, que é um lado super girly, sabe assim, super menina, né? Sabe? Aquela mulher bem delicada que gosta de tudo, numa arquitetura contemporânea. Entendeu? Então, Exato. você consegue Dá pra levar reconhecer. esse primeiro gosto da pessoa num outro nível, entendeu? Você leva a pessoa além, que daí ela começa a falar, agora que eu entendi, não preciso de comprar o lustre desse jeito. Eu vou lá e eu coloco o negócio numa outra maneira. Muito bom. Aí aqui a gente tem um outro ambiente que tem esses rasgos, né? E para o jardim também. É uma sensação muito boa, né? De se envolver. Conta, assim, essa questão da relação dentro e fora. Como é que isso funciona nos seus Então, você acabou de usar a palavra, é exatamente essa. Sabe assim, eu sempre falo que para mim toda arquitetura é dentro e fora. Porque uma coisa que é muito interessante da gente morar num país tropical é a gente entender isso, né? Que muitas vezes as pessoas começam a fazer adições e começam a fazer o mesmo espaço 2 vezes, né? Por exemplo, a pessoa faz uma varanda, aí o que acontece é que eu quero colocar um sofá aqui. Depois ela vai lá, fecha de vidro uma coisa que vinha da sala. Eu prefiro trabalhar tudo com esses detalhamentos que a gente tem, como por exemplo, nessa sala toda é feita com esquadrias embutidas. Então, na hora que você abre tudo, empurra tudo, você tem uma outra dimensão onde você está. Né? Você simplesmente está na sala que pode ser uma varanda, que pode, sabe assim, você começa a perder um pouco essa noção de barreiras. Né? Então, isso é uma coisa que funciona muito para esses ambientes que a gente deseja integração. E living, principalmente, é uma coisa que, por exemplo, eu gosto de estar no living e ver o que para mim é mais precioso de estar numa casa. Né? E o que é mais precioso, por que você escolhe ter uma casa e não estar num apartamento? É para você poder ter um jardim. Né? É para você poder ser Cabo Verde. Essa casa tinha uma questão específica que ela começou com uma reforma e o que aconteceu? Né? Ela tinha um coeficiente de aproveitamento muito apertado. Tanto que nós temos um jardim nessa casa de apenas 1 metro. Esse jardim de 1 metro circunda as 3 paredes da casa. Então, quando a gente fez o jardim, né, quando contratou, foi o Alex Sanazaki que fez, ele pegou e falou assim, bem, isso aqui só vai bambu. Eu falei, é isso que eu quero, só bambu. Então, é um projeto de uma espécie só. Olha entendeu? só. Só bambu. E uma Purista coisa ao extremo. Exato. Agora, por exemplo, você fala assim, né, o que nenhuma foto mostra? Você está sentado nessa sala e você ouvir o barulho das folhas de bambu sacudindo. Nossa, Uma coisa extraordinária, entendeu? Então, é a mesma coisa de você mostrar comida em vídeo e falar, gente, pena que vocês não estão sentindo o cheiro. Quando você exato. veja uma fotografia de uma casa, fala assim, pena que as pessoas não conseguem ter uma noção da real sensação que você está.
Entendeu? E, por exemplo, essa real sensação de você ouvir o farfalhar de folhas de bambu é uma coisa alucinante. Você esquece que você está no meio de São Paulo. E que você está no jardim de 1 metro. Olha que coisa. E aqui, ó, tem o outro lado desse mesmo ambiente, né? Isso. E aqui dá para ver bem o piso, que também o piso desse é todo de mármore também, né? Exato. Você veja de novo, nós temos o dentro-fora, né? Que bem onde a gente vê um risquinho ali, é o risco da esquadria. Né? Então a gente consegue ver que a parte de fora é de mármore, entramos na parte de dentro. Né? Tem um detalhamento que a gente faz que realmente é insano, que eu falo que tem um detalhamento da NASA, né? Porque, tipo assim, nenhum piso meu muda de cota. Nunca muda de cota, entendeu? Então, tipo assim, é a mesma coisa, entendeu? O trem embutido, tudo embutido, então tudo é 100% contínuo. Demais, muito bom. Isso, e isso, além de super elegante, é acessível, né? É uma casa que você pode morar independente de qualquer limitação de idade ou de, né, limitação física que você venha a ter algum dia, né? Exato. Aqui dá para ver bem. Não é paginado, viu? Na verdade, quando a gente faz, eu sempre peço a paginação que aproveite melhor o material. O fato também que a gente tem essa vantagem, às vezes estão usando o material numa quantidade, o material foi cortado para a sua casa, como é o caso desse aqui, é que a gente consegue fazer um aproveitamento muito racional depois também do material. Né? Então, com isso, a gente consegue, sabe assim, eliminar aquela coisa que você não vou sentar e falar assim, eu quero fazer um por um, porque na natureza você não extrai um bloco de pedra, né, com a medida exata. Né? Às vezes ele sai um pouco mais alto, um pouco mais baixo, conforme o jeito que você pode fazer a extração. Então, a gente também adequa esse tipo, né, de paginação. Só que uma vez também que a gente estabelece a paginação, ela é única. Né? Também de novo, ela sai a casa inteira no mesmo esquadro. Né? A gente só marca um, depois sai direto. Que legal. Aqui é uma vista de fora que dá para ver aquilo que você falou, que o que tem dentro tem fora, né? Então, dentro é o mármore, fora também faz essa... É uma coisa tão interessante que você vê aqui, ó. Esse volume, em primeiro plano, a gente tem piso de mármore e parede de mármore. No segundo, é travertino, né? Que seria a área de deck de piscina, e a piscina internamente também de travertino. E à esquerda é uma madeira, que é uma madeira finlandesa, que chama coia. Né? E essa madeira tem essa particularidade que ela é um cinza bem clarinho. Você deixa lá desgastando e ela fica esse cinza clarinho. E essa madeira é uma madeira que a gente usou na casa inteira. A gente usou em todas as paredes também. Né? Então, a materialidade dessa casa, por exemplo, é uma coisa que é fundamental, que ela tem esses tons minerais. Né? É um objetivo realmente que você percebesse essa coisa mineral, sabe? Uma coisa que, assim, sabe aquela pessoa assim, que ela gosta muito dessas coisas, assim, sabe? Assim, com detalhe, com... Uma sutileza, assim, né? Uma sutileza. Então, isso aqui, por exemplo, para essa cliente, era uma coisa que era muito, muito importante. Né? E a gente conseguiu, dessa forma, trazer isso. Né? Então, você vê, madeira escura com ela, nem pensar. A gente chegou com essa madeira que ele deu, né? Essa harmonia, né? Com uma árvore, com outra pedra. Né? Ficou todo mundo estabelecer um diálogo bem elegante. Não, incrível esse projeto. Dá para fazer forro com a madeira, dá para fazer forro com mármore, dá para fazer tudo. Então, assim, só para que as pessoas consigam montar na cabeça delas. É como se o ambiente começasse aqui e terminasse aqui, certo? Exato. E aí, aqui... Ah, não, aqui já é fora. Mas e a gente tem... Fala, Não, peraí. Tá tão pequenininho que nem eu tô enxergando direito aqui. Tem no meu Instagram, gente. Dá para dar uma passeadinha. No Instagram dele você fez depois um mosaico. E mês que vem vai ter no site já, entendeu? Então a gente Aliás, o site do Guilherme é incrível. Eu tava passeando lá hoje à tarde, fiquei um tempão. Gente, não ficou o máximo aquele site? Fala. Ficou muito bonito. Amei aquele site. Não, agora eu vou te falar, Guilherme. Eu não sei projeto como você quarentena. consegue. Porque assim, projeto, clube do livro, como é que é? Creative Lab. Você cozinha. Quando é que você dorme? Não, primeiro que eu não durmo. Pode perguntar para qualquer um que trabalha comigo. Ai, que inveja. Outro, eu almocei meia hora antes da gente entrar na live. Uau. Pra você ter uma ideia, então o meu almoço hoje foi 6h35, entendeu? O volume de coisa que você acontece, como por exemplo, né? Isso é um processo também que sempre acontece. Tipo, eu pego, vai passar, não vou fazer mais nada. Se você pegar, olhar na minha mesa agora, ele tá cheio de papel, na mesa aqui da cozinha. Aí o que acontece? Eu não vou mexer. Muitas vezes eu pego, deito, e daí, tipo assim, eu recebo uma descarga, como se fosse aquele filme Matrix, sabe? Eu recebo e carrega tudo na minha cabeça. Eu descarregar
toda essa informação, entendeu? Então, volta e meia, eu levanto e começo, sabe? E vai, põe no papel, vem tudo isso, assim, porque eu recebo assim, umas descargas de informação, entendeu? Então, quando ela chega para mim, ela chega 100% pronta. Que Tudo ótimo. isso que você está vendo é um processo que demorou o tempo de conseguir explicar o que, que é, entendeu? Eu não fico nunca olhando para uma coisa e pensando o que, que eu vou fazer, sabe? Ela vem, pá, assim, é uma cacetada, entendeu? Tanto que às Uau. vezes eu fico até muito atordoado com essa informação, entendeu? Que ela vem de uma forma tão avassaladora que eu demoro um tempo, fico assim meio que dando choque, sabe? Processar. É para processar o que, que eu vi, entendeu? Então eu tenho que pegar e transpor isso tudo no... E aí não dá para dormir mesmo, né? Não tem como. E depois eu fico tão animado com aquilo, entendeu? Que eu já quero continuar. É uma coisa de louco, entendeu? Mas é o que eu falo, eu amo fazer isso, entendeu? Que bom. Então, tem É, que... trabalhar com o que se ama é outra história, né? Exato. E aqui, para a gente encerrar o tour por essa casa, essa escada maravilhosa também, toda de mármore, né? Linda essa escada, né? Do começo ao fim. Eu amo. E essa imagem do sol batendo, filtrado, é muito bonito isso, né? É lindo. Tanto que essa casa é uma coisa assim que foi deliciosa passar o dia nessa casa, porque, por exemplo, engraçado, né? Essa foi o tipo da casa que eu acompanhei ela durante a obra inteira. Depois que ficou pronto, acho que eu fui, visitei a cliente um dia, uma hora e fui embora. Eu nunca tinha passado um dia inteiro dentro dessa casa. Não é que eu fiquei fazendo essas fotos, eu fiquei encantado de ver o efeito que a luz dava o dia inteiro. Que eu também percebi que sempre que eu ia na obra, eu ia no mesmo horário. Então eu não tinha vivenciado o efeito da luz dentro dessa casa o dia inteiro. É espetacular, é avassalador, entendeu? Porque a luz, como você falou mesmo, a luz desenha tudo. Certo? Então você vai tendo, sabe assim, e a gente tem esse filtro do bambu, entendeu? Daí ele Uhum. cria essa imagem em movimento, sabe? Ela cria um ritmo tão interessante, tão gostoso. E uma coisa legal, por exemplo, dessa casa é você ver que é uma casa que tem 3 crianças, e você vê que as crianças brincam com a casa. Muito Entendeu? A legal. casa é como se fosse um quarto filho, sabe assim? Ele é uma entidade, entendeu? Que brinca com as crianças, porque as crianças acham tudo divertido na casa. Sobe aqui, passa da janela para fora, pula para dentro, corre. É Nossa, muito deve ser uma gostoso você festa. ver isso vivendo. Muito bom. Fora que tem um andar inteiro só de brinquedoteca, né? Ainda tem um andar inteiro só de Que brinquedoteca, que é uma coisa sonho. de louco. Você ia adorar, você tem que ir lá um dia fazer uma matéria que você vai ficar enlouquecido. Nossa, vou adorar. Me Porque é chama. um andar disso, você não está entendendo. E, tipo assim, para você ter uma ideia, foi um projeto tão enlouquecido que, por exemplo, você tem uma parte que tem assim, uma mini cozinha, né? A cliente, com a minha equipe, desenhou os botões do fogão, do micro-ondas, tudo feito de madeira. Tem Uau! botão desenhado. É uma coisa que você não Nossa, consegue acreditar mas, que fez. gente, eu quero conhecer essa casa. É muito bacana. Muito legal. Eu vi que tinha algumas perguntas aqui. Eu vou tentar chegar de volta lá. Porque várias pessoas falando que adoram o teu trabalho, que você é uma simpatia, um artista, que o seu site é espetacular. Ui, obrigado, gente. Alguém falou que essa madeira finlandesa é vida. Aqui, ó. Se você usa esquadrias duplas. Sempre. Tá, sempre. Sempre. Porque também é uma coisa, eu posso te falar. Eu sempre mostro para um cliente, eu abro e fecho. Entendeu? Na hora que eu abro e fecho, a pessoa fala, nossa, que é uma coisa, né? Tipo, se você cria. E também por uma questão muito de conforto, né? Como, por Sim. exemplo, muita gente olha um projeto desse e fala assim, ah, é frio. Eu falo, vai lá ver se é frio. É qualquer coisa menos frio, entendeu? Porque como os projetos são pensados para receber esses materiais, né, a gente consegue um conforto térmico, inclusive, incrível. Ele fica confortável no inverno e confortável no verão. Né? Eu Uhum. sempre falo, né, que não existe casa fria, nem projeto frio, existe gente fria. Sim. Então, se a pessoa for fria, você pode pôr ela onde for, o projeto vai ser frio. Entendeu? Isso não tem nada a ver com o projeto, não tem nada a ver com a arquitetura, tem a ver com a emoção que as pessoas sentem. Né? Mas eu acho que eu, naturalmente, também, acho que eu atraio pessoas que sentem muita emoção. Sabe? Uhum. Essas pessoas muito, sem sentimento, que eu já conheci várias, parece que a gente não cria uma identificação. É Sabe? Porque verdade. a pessoa vê o meu discurso, que eu sou muito inflamado para falar as coisas, entendeu? Então, se você não compartilhar isso, fica uma Claro, coisa muito longe da nossa realidade. claro. A gente vê que você é um apaixonado por arquitetura e que tem muita convicção
assim, né? Você segue os teus princípios, assim, com muita convicção. 1000%. Isso é muito legal. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente. Passa tão rápido, não passa? Passa muito rápido. Eu poderia ficar horas conversando com Oi, você. Simone. Super obrigada. Obrigado. Em nome da Michelangelo, agradeço a tua disponibilidade. Foi Não, mas muito gente, legal. eu só não fiz a live hoje na minha parede, Michelangelo maravilhosa, porque o meu vizinho está acabando uma obra e estava batendo bem atrás da parede das minhas salas de reuniões. Olha só. Então a gente já está assim, não ia dar. imersivo, entendeu? Já está até com mármore aqui atrás, que eu também sou proprietário, entendeu? De paredes de mármore, que eu amo. Então eu falo, você vê que eu gosto tanto que eu tenho. Sim. Legal, Guilherme. Obrigada, então. Obrigado a vocês, próxima. obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar com vocês. Obrigada, gente. A gente se vê semana que vem, então. Tchau. Tchau.